Right. Luke chapter 1 Lucas, capítulo 1, and verse 35. versículo 35. Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Matthew chapter 1, Mateus, capítulo 1, verse 20. versículo 20. Mateus 1, 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. In our first session, we talked about the person of the Holy Spirit. Na nossa primeira sessão, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. And we talked about the work of the Holy Spirit in the Old E Testament. falamos acerca do trabalho do Espírito Santo no Velho Testamento. Now we're going to talk about the work of the Holy Spirit in the life of Christ. Agora vamos falar do trabalho do Espírito Santo na vida de Cristo. So we read two verses about the virgin birth of Jesus Christ. Então, nós lemos dois versículos acerca do nascimento virginal de Jesus Cristo. On one occasion, an angel appeared to Mary, and another occasion, an angel appeared to Joseph. Então, numa ocasião, um anjo apareceu a Maria e noutra ocasião, um anjo apareceu a José. And the angel said to Mary and to Joseph that the baby that was going to be born would be conceived of the Holy Spirit. E o anjo disse a Maria e a José que aquele bebê estava a ser gerado no ventre de Maria era gerado pelo Espírito Santo. Now that might be difficult for us to understand. That can be difficult Isso for pode us to ser understand. diferente, pode ser difícil para nós But it's entendermos, what the Word of God teaches. mas é o que a Bíblia That ensina. Jesus was born of Mary, Que Jesus nasceu de Maria, but there was no earthly father. mas não houve um pai terreno. That it was God who came down as a man and the seed was placed in Mary's body. Foi Deus que desceu de forma humana e colocou, então foi Deus que colocou aquela semente no corpo de Maria. There was a work of the Holy Spirit. Foi trabalho do Espírito Santo. That Jesus Christ would be born of a woman, but not have an earthly father. Jesus iria nascer e nasceu de uma mulher, mas não teve um pai terreno. So he is 100% man and 100% God. Por isso ele é 100% homem e 100% Deus. The Spirit of God was involved in the virgin birth. E o Espírito Santo esteve envolvido no nascimento virginal. And then the Spirit of God is seen in the life of Jesus Christ. O Espírito Santo também é visto na vida de Jesus Cristo. At his baptism, Christ was anointed by the Spirit. No seu batismo, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. So let's read some of those verses. Vamos ler alguns desses versículos. Isaiah chapter 11 Isaías, capítulo 11, and verse 2. versículo 2. Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaiah speaks about the coming Messiah. Isaías fala acerca do Messias que virá. And here he says that the Spirit of the Lord will be on him. E diz que o Espírito do Senhor estará sobre ele. Isaiah 42 Isaías 42, and verse 1. versículo 1. Again, Isaiah speaks about the servant of the Lord, that is the Messiah. De novo, Isaías está a falar acerca do servo do Senhor, é uma referência ao Messias. Isaiah is writing, but God is speaking. Isaías está a escrever, mas quem está a falar é Deus. Read verse 1. Vamos ler o versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Isaiah 61 Isaías 61, and verse 1. versículo 1. Once again, Isaiah is writing, but God is speaking. Mais uma vez, Isaías está a escrever, mas quem está a falar é Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados,
enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. You may remember that when Jesus went into the synagogue Devem lembrar quando Jesus ele entrou na sinagoga, and he was handed the scroll of Isaiah and he opened it and he read it. foi-lhe dado o rolo de Isaías, ele abriu e começou a ler. This is the verse that he read. E este foi o versículo que ele... And then he said that this day this verse is fulfilled in your ears. E ele disse, hoje se cumpriu este texto que vocês acabaram de ouvir. Jesus is the Messiah. Jesus é o Messias. He is the one that Isaiah was writing about. Ele é aquele sobre quem Isaías estava a And the escrever. Spirit of the living God is upon him. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Matthew chapter 3 Mateus capítulo 3, and verse 16. versículo 16. This is a verse that talks about what happened after Jesus was baptized. Este é um versículo que fala acerca daquilo que aconteceu depois de Jesus ser batizado. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. So the Spirit of God came on him. Então, o Espírito de Deus veio sobre ele. Acts chapter 10 Atos capítulo 10 and verse 38. e versículo 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. So he was anointed by the Spirit, Ele foi ungido com o Espírito and he went out doing the work that God wanted him to do. e ele saiu a fazer o trabalho que Deus queria que ele fizesse. And then in Luke chapter 10, Agora em Lucas capítulo 10, we read that Jesus Christ rejoiced in the Spirit. nós vemos que Jesus ele regozijou-se no Espírito. Verse 21. Versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. So the Lord Jesus was anointed by the Spirit, Então, Jesus foi ungido pelo Espírito and Santo. he rejoiced in the Spirit, Ele exultou no Espírito and he was empowered for service by the Spirit. e ele foi capacitado para o serviço pelo Espírito. Luke chapter 4 Lucas capítulo 4, and verse 14. versículo 14. Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. All right, so he was empowered by the Spirit. He taught the Word of God. Então ele recebeu o poder do Espírito, ele ensinou a palavra de Deus, He did miracles in the name of God. ele fez milagres em nome de Deus, He did good things, ele fez coisas boas and he did it in the power of the Holy Spirit. e fez isso no poder do Espírito. Christ was filled with the Holy Spirit and led by the Spirit. Cristo foi cheio do Espírito, foi guiado, conduzido pelo Espírito. Let's read Luke chapter 4 Vamos ler ainda em Lucas 4, and verse 1. versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. And so the Spirit of God led him throughout his earthly life. Então o Espírito Santo o guiou na sua vida terrena. These are important things to know. E são coisas importantes para saber. If the Spirit of God led the Lord Jesus in his earthly life, Se o Espírito Santo liderou, guiou Jesus na sua vida terrena, then the Spirit of God is wanting to lead us in our service for him. o Espírito Santo também nos quer guiar, quer nos conduzir a nós no seu serviço para Deus. If the Lord Jesus rejoiced in the Spirit of God,
Se o Senhor Jesus exultou, se regozijou Then- no Espírito de then we Deus, ought to also. nós também deveríamos. And so we should rejoice in the things that the Spirit would rejoice in, Nós deveríamos alegrar-nos nas coisas que o Espírito se alegra and be grieved by the things that the Spirit is grieved by. e ficar tristes com as coisas que entristecem o Espírito. If the Spirit of God anointed Christ for service, Se o Espírito Santo ungiu Jesus para o serviço, then there is an anointing that believers have too for service. então há uma unção que os crentes devem ter para o serviço. If the Spirit of God empowered Jesus Christ to serve, Se o Espírito Santo deu poder a Jesus Cristo para servir, then the Spirit of God will empower us to serve. o Espírito Santo também nos dará a nós poder para servir. Now, one very interesting thing is Jesus is God. Uma coisa interessante é que Jesus é Deus. Being God, he knows all things. E sendo Deus, Ele sabe todas as coisas. Why then did the Spirit of God have to lead him? Então, por que razão o Espírito de Deus deveria guiá-lo? The answer is because he took on the role of a servant. E a resposta é porque Ele assumiu o papel de um servo. He always remained God. Ele sempre permaneceu Deus. He never stopped being God, Ele nunca parou, deixou de ser Deus. but he took the role of a servant. Mas Ele assumiu o papel de And um he servo. did the will of his Father. E Ele fez a vontade do Pai. He says in the garden, before he died, he said, "Not my will, but your will be done." Ele disse no jardim, antes da sua morte, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. He said, "If it's possible, let this cup pass from me, but not my will, yours be done." Ele disse, se possível, que este cálice passe de mim, mas não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. And he was strengthened by the Spirit. Ele foi fortalecido pelo Espírito. And so, as a servant, while he lived on earth, he was led by the Spirit. Então, como um servo, na sua vida na terra, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. All this shows how much Christ was willing to humble himself. Isto mostra-nos como Cristo ele estava disposto a se humilhar a si mesmo. And Christ is our example, E Cristo é o nosso exemplo. that we also should humble ourselves. Como nós também nos devemos humilhar a nós mesmos. Not to be filled with pride, Não para sermos cheios de orgulho, not to think that we are anything special, não para pensarmos que somos alguma coisa especial, but rather to allow the Spirit of God to do a work through us and in us. mas ao invés disso, deixar que o Espírito Santo faça o trabalho em nós e através de nós. The Lord Jesus took the position of a servant. O Senhor Jesus, ele tomou o lugar, assumiu o papel de um servo. The work of the Spirit in the life of Christ reminds us that we need to depend on the power of the Spirit of God. O trabalho do Espírito Santo na vida de Jesus terrena lembra-nos de como nós devemos depender do Espírito Santo na nossa vida. It is possible to serve God in the flesh, and it is possible to serve God in the Spirit. É possível servir a Deus na carne e é possível servir a Deus no Espírito. We shouldn't be serving God in the flesh. Nós não deveríamos estar a tentar servir Deus na We carne. should be serving God in the power of the Holy Nós Spirit. deveríamos servir a Deus no poder do Espírito. If Christ depended on the Holy Spirit, Se Cristo dependeu do Espírito Santo, then we need to depend upon the Holy Spirit. então nós também precisamos depender do Espírito Santo. If we want to do anything for God in this world, Se nós vamos fazer alguma coisa para Deus neste mundo, we must do it in prayer. nós devemos fazer isso em oração. Because it is not us that works, but God who works in us. Porque não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz em nós. And so we must depend on Him to lead us, Então nós precisamos depender dele para ele nos conduzir, to talk through us, para falar através de nós, to guide us, para nos guiar, to provide for us. para providenciar aquilo que precisamos. In every way, we are to be depending upon the Spirit of God. De todas as maneiras, nós precisamos depender do Espírito de Deus. In the death and resurrection of Christ, Na morte e na ressurreição de Cristo, the Spirit of God was involved. o Espírito de Deus esteve envolvido. Hebrews chapter 9. Hebreus capítulo 9.
in verses 13 and 14. Versículos 13 e 14. Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. So Christ offered himself as a sacrifice through the eternal Spirit. Jesus Cristo ofereceu-se como um sacrifício eterno pelo Espírito Eterno. Now, honestly, I don't understand that. Honestamente, eu não entendo isto. But when Jesus Christ died, it was God dying. Mas quando Jesus Cristo morreu, era Deus a morrer. Jesus Christ is a man and he is also God. Jesus Cristo é um homem, mas ele também é Deus. And he died for our sins. E ele morreu pelos nossos pecados. And here it says he offered himself a sacrifice through the eternal Spirit. E aqui diz que ele se ofereceu como sacrifício pelo Espírito Eterno. Everything that God did was done with one mind. Tudo o que Deus fez, ele fez com uma coisa em mente. The Father sent the Son. O Pai enviou o Filho. The Son did the work. O Filho fez o trabalho. And the Spirit of God strengthened and empowered him for service. E o Espírito Santo capacitou dele poder para o serviço. The Lord Jesus did the work and he died. O Senhor Jesus, ele fez o trabalho e morreu. He came from heaven and he died. Ele veio do céu e morreu. And then he went back to heaven. E depois ele voltou para o céu. And he sent the Spirit of God down into this world E depois ele enviou o Espírito de Deus para o mundo, cá embaixo para o to mundo. continue working for God. A continuar a trabalhar para Deus. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit working together Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos for the salvation of men. pela salvação dos homens. The Holy Spirit was involved in raising Christ up from the dead. O Espírito Santo esteve envolvido ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Romans chapter 1, verse 4. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romans chapter 8, verse 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. And 1 Peter chapter 3 E 1 de Pedro, capítulo 3, and verse 18. versículo 18. 1 de Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. And Christ gave instructions to the apostles about the Holy Spirit. E Cristo deu instruções aos apóstolos acerca do Espírito. Acts chapter 1 Atos, capítulo 1, and verse 2. versículo 2. Atos 1, 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. In verse 8 of chapter 1, O versículo 8 deste capítulo, Jesus says to them, Jesus diz-lhes: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. So we have a little window of the working of the Spirit of God in the life of Jesus Christ. Então nós temos aqui uma pequena janela acerca do trabalho do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Jesus did not operate on his own.
Jesus não operou baseado em si mesmo. Morning by morning, he spent time with his Father in prayer. Manhã após manhã, ele gastava tempo em oração com o seu Pai no céu. Throughout each day, he was dependent on the leading of the Spirit of God. Ao longo de todo o dia, ele dependia da direção do Espírito Santo na sua vida. And the Spirit of God empowered him for service. O Espírito Santo deu-lhe poder para o serviço. But finally, let's read some verses of what Jesus said about the Spirit. Finalmente vamos ler alguns versículos acerca daquilo que Jesus disse acerca do Espírito Santo. There are many verses, we will just pick a few. Há muitos versículos, vamos escolher alguns deles. Matthew chapter 10 Mateus, capítulo 10, and verse 20. e versículo 20. Let's read verses 19 and 20. Vamos ler os versículos 19 e 20. Mateus 10, 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mark chapter 13 Marcos, capítulo 13, and verse 11. versículo 11. Marcos 13, 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. These are wonderful verses. São versículos maravilhosos. Some people, though, think that these verses mean that whenever you open the Bible, you should not prepare. Algumas pessoas acham que isto quer dizer que quando vamos abrir a Bíblia não nos devemos preparar. And that's not what these verses are talking about. Mas não é isso que estes versículos estão a dizer. When we teach the Word of God, or when we prepare to give the gospel, Quando nós ensinamos a palavra de Deus ou quando nos preparamos para partilhar o Evangelho, we should prepare. nós devemos nos preparar. We should do everything we can to be organized to present a clear message. Nós devemos fazer tudo o que pudermos para nos organizarmos e apresentarmos uma mensagem clara. But at the same time, we are to allow the Spirit of God to speak. Mas ao mesmo tempo nós devemos deixar que o Espírito Santo fale. Not be so concerned about keeping with our notes or organization. Nós não temos que ficar tão focados em manter as nossas notas e a organização. We should prepare, Nós devemos nos preparar, but be willing to let the Holy Spirit speak through us. mas desejando que o Espírito Santo fale através de nós. But then there are other circumstances Mas há outras circunstâncias where you're being persecuted, em que poderão estar a ser where you're perseguidos, in a situation which perhaps none of us have ever really experienced. ou a viverem alguma situação na qual nunca tinham vivido, nunca tiveram experiência. And you're going to stand before others and you're not necessarily sure what to say. E vão ficar diante de outras pessoas e não vão saber o que dizer. But the Spirit of God will give you the words at that time. E o Espírito Santo aí vai dar as palavras certas para dizer naquele tempo. And we are not to worry so much about it. É por isso que nós não temos que ficar muito preocupados em He relação will a isso. remind us of the things we have been reading in the Word of God. Ele vai nos fazer lembrar daquelas coisas que nós já lemos na palavra de Deus. He will bring to our remembrance the things of God. Ele vai trazer à nossa memória as coisas de Deus. That's why it's important to read God's Word each day É por isso que é importante ler a palavra de Deus a cada dia and to learn God's Word. e aprender a palavra de Deus. Because the more we do that, in the day when it's necessary, the Spirit of God can recall the words that we have read. Porque à medida que nós fazemos isso, quando chegar o dia em que vamos precisar falar, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquelas palavras para nós usar. John chapter 3, João capítulo 3, verses 5 and 6. versículos 5 e 6. João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Apart from the Spirit of God, no one can be saved. À parte do Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. Salvation is not by the will of man. A salvação não é através da vontade do It's homem. not by the will of the flesh. Não é através da vontade da carne. It is of God. É de Deus. The prophets, the minor prophets often mention this, that salvation is of the Lord. Os profetas menores várias vezes disseram isto: a salvação é do Senhor. It is by God's grace and mercy that He saves anyone. É pela graça e misericórdia de Deus que Ele salva qualquer It pessoa. is not something we deserve. Não é alguma coisa que nós mereçamos. It is not something we can earn. Não é alguma coisa que nós conseguimos conquistar. It is only by God's mercy and grace. É apenas pela graça de Deus e pela sua It is not a misericórdia. formula that we say. Não é uma fórmula que nós usamos e In dizemos. different cultures, there may be some kind of ritual in order to become a member of some club. Em alguns países há como que rituais para nos se tornarem membros de um determinado clube. And often we treat Christianity like a club. E frequentemente nós tratamos o cristianismo como um clube. That there is a ritual to perform in order to get into the membership of the club. Como se houvesse um ritual para praticar, para então fazer parte, entrar naquele clube. In some cultures, that ritual is baptism. Em algumas culturas, esse ritual é o batismo. And so they will say that if you are baptized, then you're saved. E eles vão dizer, se então tu fores batizado, tu és salvo. But baptism doesn't save you. Mas o batismo não te salva. In other cultures, it's a prayer. Em outras culturas é a oração. In America, we call it the sinner's prayer. Na América nós chamamos a oração do pecador. And so we tell people to pray a prayer, Então nós dizemos às pessoas para fazerem uma, to confess that you're a sinner, para confessar que são pecadores, and that you cannot save yourself. que não conseguem salvar-se a si And that mesmos. Jesus Christ, you believe, is the Son of God, and that He saved people. Cristo é o Filho de Deus e que é Ele que salva dos pecados. To say that we believe He died for us, Dizer que nós acreditamos que Ele morreu por nós. and then to accept Him as your Savior. E então aceitá-lo como seu Salvador. And so some people will pray that prayer Então algumas pessoas vão fazer esta oração and receive Christ as Savior. e vão assim receber Cristo como And other Salvador. people will pray that prayer Outras pessoas vão orar, vão fazer esta and they oração, will not receive Christ as mas Savior. elas não vão receber Cristo como Because Salvador. a prayer doesn't save people. Porque uma oração não salva pessoas. It is a ritual. Isso é um ritual. We ought to cry out to God for salvation. Nós temos que clamar a Deus por salvação. But there is no particular formula that you have to say. Mas não é uma fórmula em particular que alguém tem que As repetir. if the words were magical words Assim, tal como se palavras fossem mágicas, palavras mágicas. and para- can somehow transform you from being in darkness to being in light. Algo que te pudesse transformar e tirar das trevas para a luz. Only Christ can save. Apenas Cristo pode salvar. And He can see what you and I cannot see. E apenas Ele consegue ver aquilo que tu e eu não And He conseguimos. knows what you and I do not know. E Ele sabe aquilo que tu e eu não sabemos. He can see the heart. Ele consegue ver o He can coração. read the mind. Ele consegue ler a mente. He knows if we really are repentant of our sins. Ele sabe se nós realmente nos arrependemos dos He nossos knows pecados. if we really desire to be saved from sin. Ele sabe se nós realmente queremos ser salvos dos nossos He can pecados. see what we cannot see. Ele consegue ver aquilo que nós não conseguimos ver. And when there is sincerity, and God sees that, E quando há sinceridade, Deus vê isso. in His mercy and His grace, He saves people from their sins. Na sua misericórdia, na sua graça, Ele salva pessoas dos seus And pecados. the Spirit of God is involved in É o this. Espírito Santo, o Espírito de Deus está envolvido He nisso. opens the eyes of the spiritually blind. Ele abre os olhos daqueles que são espiritualmente cegos. It is possible to pray a sinner's prayer and still be blind. É possível orar, fazer a oração do pecador e ainda continuar cego. The Spirit of God convicts people of sin.
O Espírito de Deus convence pessoas do pecado and opens the eyes of the blind. e abre os olhos aos cegos. So the Spirit of God is involved in salvation. Então o Espírito Santo ele está envolvido na salvação. And this is why when we share the gospel, we should use the word of God. É por isso que quando nós partilhamos o Evangelho, nós devemos usar a palavra Because de the word Deus. of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, tal como uma espada de dois gumes. And when we hear the word of God, the Spirit of God can touch our life. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito de Deus pode tocar nas nossas And open vidas our eyes. e abrir os nossos olhos. And we cry out to God for salvation. E nós podemos clamar a Deus por salvação. And God saves people from their sin. E Deus salva pessoas dos seus pecados. The Spirit gives life. O Espírito dá vida. The Spirit is a helper. O Espírito é um auxiliador. And so Jesus says in John chapter 14 Jesus diz em capítulo and 14, verse 16, o versículo 16, I will pray the Father, He will give you another helper who will abide with you forever. e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro consolador, ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. So Jesus talks about the Holy Spirit as another helper. Então Jesus fala acerca do Espírito Santo como um outro consolador. Verse 17, He is the Spirit of truth. No versículo 17, nós lemos que Ele é o Espírito da verdade. Then in John chapter, and then in verse 26, E depois no versículo 26, Jesus says that the Spirit of God will teach you all things. lemos que Jesus ensina, diz que o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas And remind you of the things that Jesus said. e vos fará lembrar de tudo o que Jesus disse. So this is again why it's important to read the Word of God. De novo, isso é por isso que é tão importante ler a palavra de Deus. When the moment comes, the Spirit of God will remind you of something you read in the Word of God. Quando chegar o momento, o Espírito vai fazer lembrar daquilo que tu já leste. Perhaps you need comfort. Talvez tu precises de And the conforto. Spirit of God reminds you of a verse where Jesus talks about comforting. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar de um versículo em que Jesus falou sobre conforto. This is what the Spirit of God does. É isto que o Espírito de Deus He faz. reminds us of the Word of God. Ele lembra-nos, faz-nos lembrar da palavra de Deus. And then in John chapter 16, E depois em João, capítulo 16, beginning in verse 7, começando no versículo 7, Jesus tells them that it's an advantage for the disciples that Jesus goes away. ele diz aos discípulos que para eles é uma vantagem que Jesus que vá embora. If Jesus goes to heaven, Se Jesus vai para o céu, He will send the Holy Spirit. ele vai enviar o Espírito Santo. And what will that Holy Spirit do according to Jesus? E o que é que o Espírito Santo faz de acordo com o que Jesus está a dizer? Look at verse 8 and 9. Vejam o versículo 8 e 9 e 10. Let's just read to verse 11. Vamos ler até o versículo 11. Eu digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. So Jesus says that one of the purposes of the coming of the Holy Spirit is to convince the world that they are sinners. Então Jesus diz que um dos propósitos da vinda do Espírito Santo é convencer o mundo dos seus pecados. Many people do not really understand what sin is. Muitas pessoas realmente não entendem o que é o pecado. A couple of Sundays ago, I was speaking in a church, Alguns domingos atrás eu estava a pregar numa igreja and a man came. e um homem veio ter comigo. He was invited to come to the meeting. Ele foi convidado para vir And àquela reunião afterwards, we went out to eat. e depois nós fomos comer. He's a man who is homeless. Era um sem-abrigo. His marriage is about to fall apart. O casamento dele desfez-se He is depressed. e ele estava deprimido. And I talked to him about salvation. Eu falei com ele acerca da salvação. He says he's saved.
Ele disse que ele era salvo. I talked to him more about salvation. Eu falei com ele um pouco mais acerca da He salvação knows he's a sinner. e ele diz que sabe que é um But pecador. what happens often is that people don't think that they're as bad as someone else. Mas o que acontece frequentemente é que as pessoas acham que nunca são tão más como outras pessoas. Yes, I'm a sinner, but do I really deserve hell? Sim, eu sou um pecador, mas será que eu realmente mereço o inferno? My friend deserves hell. O meu amigo merece, sim. He's a really bad sinner. Ele é um pecador realmente But mau. I'm not so bad. Mas eu não sou assim tão And mau. people don't really understand what sin has done. E realmente as pessoas não entendem o que o pecado fez. Sin condemns us all. O pecado condena-nos a todos. And the Holy Spirit needs to open people's eyes to see that. O Espírito Santo precisa abrir os olhos das pessoas para elas poderem ver isso. And beginning in verse 13, Começando no versículo 13. when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. But look what else the verse says. Read the whole Mas verse. vejam o que diz o restante do versículo. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. And verse 14. E o versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. This is a key verse. Este é um versículo-chave. What is the Holy Spirit doing? O que é que o Espírito Santo está a What is fazer? his job? Qual é o seu trabalho? To glorify Christ. Glorificar Cristo. That is what the Spirit of God is doing. Isso é o que o Espírito Now, Santo estava a fazer, está a If fazer. the Spirit of God is glorifying Christ, then our job is to do the same. Se o Espírito Santo está a glorificar Cristo, então o nosso trabalho é o mesmo. To point to Christ Apontar para Cristo and to glorify Him. e glorificá-lo. To give the honor to Him, Dar-lhe a honra, not to ourselves or to other men, não para nós mesmos, nem para outros homens. not to anything else or anyone else. Não para nenhuma coisa, nem para mais ninguém. The Spirit of God points to Christ. O Espírito de Deus aponta para Cristo. Christ is the center of Christianity. Cristo é o centro do cristianismo. He is to be the center of our worship. Ele deve ser o centro da nossa adoração. The Spirit of God will glorify Him. O Espírito Santo vai glorificá-lo. Well, there's more to say on this subject, Bom, há mais para dizer neste assunto, but we're going to stop right here. mas nós vamos parar exatamente aqui. After lunch, we're going to start thinking about the Spirit of God today, Depois do almoço, nós vamos começar a falar sobre a ação do Espírito Santo hoje. His work in salvation, O seu trabalho na salvação and His work in believers today. e o seu trabalho nos crentes hoje. There's a lot to talk about, E há muito sobre o que falar. so we better eat first. Então eu creio que é melhor nós comermos primeiro.